dia, pessoal. Hoje eu acordei com aquela passagem da Bíblia que conta a história de Jó. E essa história ela está em Jó, a partir do capítulo 1. Capítulo 1, a partir do primeiro versículo, melhor dizendo. E eu separei algumas partes, né, dessa história para a gente conversar aqui. E diz assim, eu estou lendo isso nas Palavras Diárias de Deus, que é um site que tem no Google, tá bem? E ali você encontra vários versículos, vários capítulos da Bíblia, várias histórias, e é bem interessante porque eles discursam muito bem sobre cada história, né? Enfim, Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e ele se desviava do mal. E sucedia que, tendo o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado, e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, ou seja, Jó ofereceu holocaustos a Deus para que, se os seus filhos tivessem blasfemado contra Deus no íntimo do seu coração, não tivessem proferido palavras ou tivessem tido atitudes, mas no fundo do seu coração eles tivessem blasfemado contra Deus, com aqueles holocaustos oferecidos por Jó, Deus iria ouvi-lo e perdoar a blasfêmia de seus filhos. Continuação. Disse Jeová a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Qual é o ponto-chave que vocês veem nessas passagens? Ou seja, essas 3 breves passagens das Escritas se referem a Jó, certo? Se referem a Jó. Apesar de curtas, elas afirmam claramente que tipo de pessoa ele era. Através de sua descrição do comportamento cotidiano de Jó e sua conduta, eles dizem a todos que, em vez de serem infundadas, a avaliação de Deus sobre Jó era bem fundamentada. Elas nos dizem que, seja a avaliação do homem, de Jó, ou a avaliação de Deus dele, Jó, ambos são o resultado dos feitos de Jó diante de Deus e do homem. Ou seja, o caráter de Jó, ele era íntegro, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel e ele temia a Deus e ele ainda se desviava do mal. Ou seja, tanto a avaliação de Deus quanto a avaliação das pessoas ao seu redor, das pessoas que conviveram com Jó, que conviviam na época, das pessoas que conheciam a Jó, era, na verdade, a mesma avaliação, porque eles tinham o mesmo conceito sobre Jó, eles viam a mesma pessoa, o mesmo que Deus via sobre Jó, as pessoas também viam, porque ele era uma pessoa só, ele era uma pessoa que ele transbordava realmente quem ele era, o que ele sentia, ou seja, ele era aquilo que ele dizia ser, entende? Ele mostrava ser aquilo que ele dizia ser, digamos assim, na linguagem de hoje. Então vamos primeiro ler a passagem número 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, eu já li isso para vocês, né? Cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. A primeira avaliação de Jó na Bíblia, essa frase, é a avaliação que o autor faz de Jó, certo? Mas naturalmente também representa a avaliação que o homem tem de Jó, que é, abre aspas, era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal, fecha aspas. Em seguida, nós vamos ler a avaliação que é sobre Jó, na verdade, novamente, que é sobre Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal.
Das duas, uma veio do homem e uma originou-se de Deus. Entende? O autor fez uma avaliação sobre Jó, mas Deus fez a sua avaliação sobre Jó também. Ou seja, o que Deus viu sobre Jó, o autor reafirmou. Entende? Não.